Olá, estamos começando o NucleaCast. Eu sou Alexandre Canazzi, editor-chefe do portal Canal Energia, e estou apresentando o podcast a convite da Abdan. E hoje estamos recebendo a Alice Cunha, engenheira nuclear e divulgadora da área nuclear. Alice, eu queria falar um pouquinho, começando pela sua experiência. Por que você se apaixonou por essa área e como que é divulgar a área? Olha, eu entrei no setor nuclear, eu gosto de falar por destino. Quando eu tinha 17 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa no setor nuclear, na área de TI. E eu precisava visitar as usinas para ver o computador dos funcionários da empresa que trabalhavam ali. E, por curiosidade, fiquei muito interessada em saber como funcionava, o que eram aqueles prédios, o que tinha ali dentro. E, na época, a UFRJ tinha acabado de criar o curso de graduação em engenharia nuclear, e eu resolvi que eu ia descobrir. E então eu fui para a segunda turma de engenheiros nucleares do Brasil, e na primeira semana de aula eu já comecei a me encantar com tudo que o setor nuclear toca, e que muitas coisas que a gente vive no dia a dia, ou que a gente tem acesso no dia a dia, as pessoas não têm conhecimento sobre. Então, foi um trabalho que começou dentro de casa, de tentar explicar o que eu estou estudando, o que eu faço. E quando eu participei da Olimpíada Mundial Nuclear, na Agência Internacional de Energia Atômica, uma Olimpíada organizada pela World Nuclear University, e eu ganhei uma visibilidade também, e comecei um trabalho muito grande de aproveitar todas as plataformas que eu estava sendo dada para falar dos benefícios das aplicações da tecnologia nuclear. E aí foi. E como que você percebe o conhecimento da população sobre a área nuclear? Porque a gente fala muito de energia, mas é mais abrangente. Né? Então, exatamente, há um desconhecimento muito grande. E eu não falo só no Brasil, né? Hoje eu trabalho na Espanha, e há um desconhecimento muito grande ao redor do mundo por muitas pessoas, claro que em níveis diferentes, dependendo da área que a pessoa atua e tal, mas sobre exatamente o que essa tecnologia toca, todas as possibilidades de aplicações dessa área, né? Então, quando a gente começa a falar sobre medicina nuclear, sobre as aplicações na agricultura, sobre os trabalhos de erradicação de doenças e todas essas coisas que a gente consegue alcançar através do uso da tecnologia nuclear, as pessoas se surpreendem muito. Então, informação é muito importante, criar esse diálogo com a população para trazer essas informações e as pessoas terem a oportunidade de, através desses fatos, mudar ou não sua opinião sobre aquela tecnologia, né? E o nuclear vem muito impregnado ainda com como se fosse um preconceito, né? Com muita informação que às vezes não vem embasada em dados. Então, é importante criar esse diálogo, né? É um diálogo porque a gente precisa escutar também e entender medos e dúvidas, e estar aberto a responder e conversar de maneira transparente. Então, é um trabalho muito intenso que precisa ser feito, e que ainda, apesar de eu ter visto vários países e projetos de comunicação, alguns que eu mesmo criei aqui no Brasil, em algumas na associação que eu fazia parte aqui, tem ajudado a movimentar um pouco, e a gente vê as organizações hoje no Brasil também estarem dando um pouco mais de valor a essa área. Ainda é muito pouco para o que precisa ser feito. E principalmente quando você olha o potencial que a tecnologia tem de trazer benefícios para a sociedade. Então, a comunicação, a divulgação, o diálogo com a população tem que estar junto com a expansão dos projetos. Então, você sente uma visão mais positiva das pessoas quando elas passam a conhecer melhor, com mais detalhes, a área nuclear? Porque as pessoas, muitas pessoas que trabalham com divulgação, elas podem falar, e aqui no Brasil tem profissionais maravilhosos que trabalham com isso. A gente não pode assumir que, se você jogou a informação, o fato, a pessoa automaticamente vai aceitar, né? Cada um tem uma vivência, uma história, medos e traumas, enfim. E a radiação é algo que não se vê, então é difícil, muitas vezes, explicar determinados conceitos.
Mas quando você demonstra o uso da tecnologia que já beneficiou a vida daquela pessoa de alguma forma, sem ela mesma saber, isso abre uma porta para aquele diálogo. Né? Isso tende a abrir uma porta para aquele diálogo. E eu participo da Conferência do Clima nas Nações Unidas, eu já fui em 3. A primeira que eu fui foi em Glasgow, depois foi no Egito, e a última agora em Dubai. E esse trabalho que a gente faz na COP é para trazer realmente luz ao setor nuclear e a importância dele para o combate a mudanças climáticas, para mitigação, adaptação, enfim. E eu consigo notar a mudança da primeira COP que eu fui para a última que eu fui, da abertura das pessoas para escutar e para conversar sobre a tecnologia. Então, assim, nós vemos positivamente que está tendo uma mudança, mas que ainda é pouco para o potencial que a tecnologia tem. E você, com esse trabalho, você também teve a oportunidade, estou vendo aí do seu colo, fazer um livro sobre o papel das mulheres. E não só isso, não só das mulheres, mas também assim, a formação de pessoal para a área nuclear é importante, né? Aqui no Brasil tem uma discussão muito séria sobre isso, porque como a gente não tem muita evolução, você até falou que foi a segunda turma de engenharia nuclear da UFRJ. Então, assim, como é que é essa formação dos profissionais e das mulheres na área? Então, a gente ainda vê, dentro do setor nuclear, como outros setores tecnológicos, o número de mulheres é muito pequeno, e quando comparamos em posições de liderança, então diminui drasticamente. E no Brasil, muitas dessas posições também são apontamentos, né, essas posições de liderança. Então, esse livro, que é um livro que é uma colaboração com a Editora Líder, é um livro que traz o poder de uma história. Então, a gente traz histórias de mulheres nucleares no Brasil que diariamente ajudaram a construir esse setor e que muitas vezes têm suas contribuições invisibilizadas. Como aconteceu historicamente no setor com a Lisa Master e essas coisas, que não ganhou o Nobel por um trabalho que ela tinha feito. Então, o livro visa não somente trazer luz às diferentes aplicações da tecnologia nuclear, porque nesse livro a gente tem mulheres que trabalham na energia, na medicina, na área financeira. Assim, a gente tentou trazer um grupo de mulheres diversas para mostrar para as próximas gerações que não importa a sua formação, você tem uma posição dentro do setor nuclear, porque o setor nuclear é formado por um grupo muito grande de formações. A gente precisa de advogados, a gente precisa de financeiro, a gente precisa de logística, a gente precisa... Além dos engenheiros, que eu sou engenheira nuclear, além do trabalho técnico dos físicos, a gente precisa de um grupo muito grande de pessoas. E quando você olha para o setor nuclear brasileiro e para o setor nuclear internacional, é uma mão de obra muito envelhecida, que precisa de trazer mais pessoas, precisa de trazer as novas gerações, até para ter transferência de conhecimento. Porque quando você tem um gap muito grande entre uma geração e outra, aquele conhecimento, tudo aquilo que aquela geração aprendeu, desenvolveu, quebrou a cabeça para desenvolver, se perde de alguma forma quando você não tem um overlap, né, com as outras. Então, a gente tentou, através desse livro, trazer luz a todas essas aplicações, mas também trazer visibilidade às mulheres que estão construindo esse setor no dia a dia, que muitas vezes não estão visíveis, para também inspirar novas gerações de meninas e mulheres. Porque eu lembro que quando eu comecei a minha faculdade, numa turma de quase 30, éramos 3 meninas apenas. E as 3 se formaram, as 3 estão atuando na área, mas a gente quer que esse número mude e que venham mais meninas e mulheres e que, quando venham, consigam galgar posições de liderança também. Porque a diversidade, já está provada em inúmeros estudos, ela traz mais inovação, e eu atuo hoje no setor nuclear na área de inovação, então um grupo diverso de pessoas traz mais inovação, traz mais benefícios financeiros também, que você pode ver em diversos estudos feitos por grandes universidades. Então, esse foi grandes propósitos do livro, né? Trazer todos esses pedaços um pouquinho através das histórias de mulheres do setor nuclear brasileiro. Foi fácil achar essas personagens?
Olha, foi difícil encontrar apoio, porque ainda é um tema aqui no Brasil muito difícil de trazer, mas nós temos mulheres maravilhosas no setor nuclear brasileiro, que nos agraciaram para poder contar suas histórias nesse livro, e muito mais ainda que aqui não estão, mas que a gente espera que isso seja um primeiro passo, né? Mas com certeza nós temos muitas mulheres maravilhosas, mas precisamos de muito mais. Para o que o setor precisa, para manutenção do setor nuclear brasileiro, para expansão do setor nuclear também, porque não só manter o que nós já temos, mas expandir e crescer, nós precisamos de mais mão de obra. Sim. E dentro dessa mão de obra, ela precisa ser diversa, e isso inclui trazer mais mulheres. E você vê nas universidades hoje mais do que 3 mulheres? Sim. Sim, eu cheguei, acho que tem uns 2 anos, eu estava conversando com o pessoal da UFRJ e o número tinha crescido. Ainda não está ideal, ainda não está lá na igualdade, né? Mas cresce. E eu acho que cresce também trazendo visibilidade a exemplos, né? Exemplo é muito importante. Você saber que é possível, você ver que outras pessoas galgaram aquele caminho e te ajuda a acreditar que é possível para você também. Então, eu sou muito grata a muitas mulheres do setor brasileiro que abriram portas para mim, e eu espero, tanto eu quanto todas as meninas que estão aqui nesse livro, a gente espera poder abrir portas para muitas outras também. Quantos personagens são? No livro são 19. 19. Isso, nesse livro. Você entrevistou só essas 19 ou entrevistou mais? Não, cada capítulo é a história de uma mulher aqui. E a gente convidou muitas outras mulheres que, por motivos distintos, não puderam participar, mas esse é o volume 1. Então, a gente espera que... Já está pensando no segundo. Já está pensando no segundo. E ele foi lançado agora? Foi lançado agora em março, no mês da mulher. Nós lançamos em São Paulo e vai ter o lançamento agora no Rio. Alice, obrigado, mas eu queria terminar com você deixando uma mensagem assim, para o pessoal. Como que você vê o papel do nuclear na nossa vida? Essencial. Na Olimpíada que eu mencionei, que eu falei sobre como a medicina nuclear ajudou o tratamento de câncer da minha avó. No nosso dia a dia, na esterilização de equipamentos médicos, quando a gente fala de mudança climática e a gente fala de adaptação e a necessidade de lidar com a fome, e você vê a irradiação de alimento podendo aumentar o tempo de prateleira e diminuir o desperdício dos alimentos. Quando a gente fala do combate à mudança climática em termos de prevenção e de produção de energia, que a gente precisa drasticamente aumentar ainda o consumo de energia, se a gente vai trazer milhões de pessoas que ainda vivem em pobreza energética a uma situação de ter o básico, né? Sim. Então, a gente precisa aumentar o consumo de energia para isso, pelo menos para isso. E como a gente faz isso ainda protegendo o planeta? Com energias limpas. E sem a nuclear, isso não vai acontecer. Então, é uma tecnologia que tem um potencial absurdo, que está ajudando o mundo em diversas maneiras, né, com combate de doenças, durante o Covid tinha também tecnologias sendo utilizadas, e é algo que é essencial para a vida, para nós, para todos nós. Então, é algo que a gente precisa investir, precisa trazer mais pessoas para trabalhar nesse setor, e precisa divulgar, precisa conversar e dialogar com a população sobre isso. Obrigado, Alice, por estar aqui no NuclearCast. Obrigada a você. Estamos terminando o NuclearCast. Até a próxima. Tchau.